A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Trago aqui a professora Nicole Pontes, socióloga, mestrado e doutorado em Sociologia, graduação pela UFPE, mestrado pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e doutorado na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Nicole, inclusive, é presidente da UFERP, Seção Sindical dos Docentes, junto ao ANDES, trabalham em conjunto, e trouxe Nicole para a rádio para falar um pouco, fazer um breve resumo da sua carreira como socióloga, como professora, e Nicole vai detalhar um pouco da importância da sociologia aqui na UASH para os cursos de, por exemplo, economia e agronomia. Nicole, é um prazer. Uma alegria imensa participar desse momento. E eu estou procurando diversificar, porque aqui na rádio eu entrevistei agrônomo, químico, estudantes de engenharia de pesca, biólogos, agora estou a ver sociologia. Vamos nessa. Excelente. Começar dando parabéns pela Rádio UASH, eu acho uma iniciativa maravilhosa. Tenho feito propaganda dela em todos os lugares que eu vou, porque eu acho que é fundamental a gente incrementar essas relações de comunicação na UASH e para fora da UASH, A gente saber o que os outros fazem, o que os nossos colegas estão fazendo, criar esse sentido aí de comunidade. Então, já disse, eu sou socióloga de formação, fiz graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia. Entre o meu mestrado e o meu doutorado, eu tenho um mestrado escondidinho, que eu fui fazer doutorado, terminei fazendo um mestrado nos Estados Unidos em Sociologia também. Comecei um doutorado, entrei em uns processos complexos, voltei e vim fazer um doutorado na UFPB, Mas aí sempre fiz Sociologia a vida inteira. Foi uma escolha interessante, foi uma escolha consciente, inclusive eu acho que eu fui uma das últimas a fazer teste vocacional com a psicóloga na escola para fazer Sociologia. Todo mundo me pergunta, como é que você escolheu fazer Sociologia? E eu acho que é interessante nesse sentido, você entender como a gente entra nas profissões também. No meu caso foi assim, era um momento de boom, Fernando Henrique Cardoso tinha acabado de ser eleito presidente, e aí a sociologia estava aquela coisa, todo mundo falando disso, como que faz um sociólogo? Aí fui ler e virei socióloga nessa formação, nessas duas instituições, Eu fiz doutorado já um pouco mais velho, eu já tinha quase 30 anos quando entrei no doutorado, terminei já quando estava aqui na UASH, terminei um ano depois que eu estava aqui na UASH, entrei aqui em 2013, fui substituta lá na Federal, nesse processo de Sociologia, e estudei no mestrado e no doutorado, aliás, desde o fim da graduação, eu estudei uma área da Sociologia que é chamada Teoria Sociológica, que é muito, eu fico dizendo assim, ela tanto serve para você ampliar o seu horizonte de compreensão sobre produção do conhecimento, a lógica do conhecimento crítico que a sociologia produz, como produzir as teorias que informam as sociologias específicas, Sociologia da cultura, sociologia do consumo, sociologia do conhecimento, da tecnologia. Sociologia, eu digo aos meus alunos, sociologia tem de tudo. Tem sociologia para tudo que for relações humanas, relações coletivas, organização da sociedade, porque a sociologia tem esse trabalho efetivo de diagnosticar e entender como a sociedade se organiza, funciona, como os indivíduos funcionam dentro desse espaço de coletividade, que às vezes é mais individualizado, mais coletivizado. É a gente aprender a pensar como é possível, quais são as razões, inclusive as razões que explicam essa lógica de construção do que é a sociedade, Porque você pensar, eu e você somos muito diferentes, Mas a gente convive numa lógica de sociedade, numa lógica ampliada, coletiva, para a qual a gente precisa aprender a viver naquele espaço, a gente precisa entender o lugar do outro naquele espaço. Então isso tudo é objeto do pensar sociológico. Como é que um homem evolui, como é que a sociedade evolui tão heterogênea que ela é? Como é que a gente organiza os nossos mecanismos de se manter funcionando juntos. Isso. E aí tem sociologia para pensar muito desses elementos. Tem sempre um olhar muito crítico, A sociologia é uma ciência muito crítica. E aí eu trabalhei a partir desse olhar. Primeiro,
no mestrado sobre criatividade, o que é a criatividade humana, né, dentro dessa perspectiva da teoria sociológica, porque tem uma parte da sociologia que fala dessa questão de que a gente é formado socialmente para obedecer determinadas regras, para seguir certos comportamentos, certos padrões comportamentais. Isso sempre assusta os meus alunos quando eu digo isso. Padrão, professor, padrão. A gente segue muito, sem nem perceber conscientemente que a gente segue. Houve um movimento, né? desculpa, Claro. houve um movimento, principalmente na década de 60 e acho que também na década de 70. Talvez hoje em dia ainda exista a contracultura, né? Isso. Que vai justamente contra essa questão do padrão, de seguir um rigor, não é isso? E aí a sociologia se preocupa em entender como tem forças que nos, num certo sentido, nos levam a ter padrões de funcionamento, mas mesmo assim a gente tem espaços onde emerge, por exemplo, uma contracultura. Né? Tanto no caso da cultura, mas entrando também para outros espaços, né? Da própria estudo da psicologia social, da cultura de uma forma geral, música, vestimenta, etc. Então, assim, essa é uma das preocupações da sociologia e isso me deu um olhar dentro de um autor chamado Bourdieu para trabalhar na teoria dele essa possibilidade de criatividade. O que é que traz essa ideia de criatividade, como é que a gente produz isso, né? Porque alguns outros autores falam só de desvio. Sim. Indivíduos desviantes, mas o desvio também pode ser criativo, transformador, e aí é uma parte da sociologia que a gente discute um bocado. Depois disso, eu entrei por uma discussão que tem a ver com isso, mas tem um fundo filosófico bem mais pesado, inclusive meio relacionado com algumas coisas que Apollinario estuda hoje em dia, que ele faz filosofia da moral, né? Fala do Nietzsche, etc. E eu fui estudar sociologia da moralidade, né? Mas estudei um caso muito específico, muito particular, que era o caso justamente, sempre com essa minha preocupação de por que a gente segue regras, né? E por como a gente pode ser criativo, que era o caso dos abusos dos soldados e de uma lógica militar, de organização militar, certo. E como ele se aproxima a algumas lógicas de comportamentos negativos dentro do espaço da sociedade. Tá? Então, nesse eu tenho um capítulo da tese publicado com outro colega chamado A Banalidade do Mal e a Razão Militar, né? Com um colega, Fábio, que era da UFPB, que também estuda policial, inclusive, mas estuda também essa lógica da formação. E a gente pegou os exemplos de discussão lá, eu não sei se você lembra, logo depois do Afeganistão, logo depois daquele problema todo dos Estados Unidos, Afeganistão, depois dos Estados Unidos e Iraque, que emergiu uma onda de notícias sobre processos de guerra e de tortura de prisioneiros de guerra, né? E aí o meu estudo foi um pouco nesse sentido de entender como, num processo tão ordenado de responsabilização, de produção de indivíduos que efetivamente seguem regras tão apertadas, né? Se você pensar no processo militar, você pensa no seguidor de regras, né? Como num espaço como esse, você tem um processo de desvio de comportamento tão intenso ao ponto desses indivíduos efetivamente torturarem outros de maneiras assim absurdas, né? E aí eu fui ver isso comparado também com outros momentos dessa lógica da agressividade. Por exemplo, nos presídios tem uma certa proximidade dessa lógica de agressividade. Então tem uma discussão do espaço ou de uma determinada situação levando a esses processos. Tem uma discussão relacionada à psicologia que vai dizer que são um conjunto de indivíduos que não estão fundamentalmente adaptados ao seu meio. Então a discussão foi nesse sentido, né? Mas eu sempre tive essa preocupação na teoria de entender essa lógica de como a gente escapa de um processo na sociologia, que é isso que a gente fala, né, de uma determinação social. E aí isso pode ser aplicado em diversas outras áreas, né? Você pensar, por exemplo, a determinação de um indivíduo que nasce em situação de vulnerabilidade, né? Eu não sei se você sabe, os primeiros estudos, por exemplo, na antropologia e na sociologia sobre violência no Brasil, já ali no comecinho da organização, por exemplo, no Rio de Janeiro, dos espaços de favelas e comunidades em situação de vulnerabilidade, os estudos clássicos falavam de indivíduos que tinham
né, um instinto, um sentido já agressivo, etc. Né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de entender, não é possível que, assim, não é a natureza da lógica da construção social que leva os indivíduos a isso. Tem, assim, não é natural, né? Tem um processo aí de construção que precisa ser entendido, essa lógica do desvio precisa ser mais estudada. Então, assim, eu ainda estudo nesse sentido as lógicas de padrão e desvio. Hoje em dia tenho estudado algumas coisas relacionadas ao corpo gordo, mas eu fico dizendo que isso é o meu hobby sociológico. E aí, aqui na UASH, eu entrei, eu acho desde o começo, em 2013, eu me engajei com o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, tinha até me esquecido de falar dela, eu participei da Comissão de Direitos Humanos, e aí comecei a trabalhar com outras colegas, né, com Lorena, Larissa, que é de Letras, Rosiane agora que é da Psicologia, e a gente fundou o DADA, que é o nosso grupo de estudo em relação de gênero, sexualidade e saúde, né? A gente faz estudos nessas 3 áreas e veio trabalhando com questões relacionadas ao gênero, né? Gênero, políticas públicas. Então, a gente fez uma última pesquisa que a gente tinha feito, lançou um livro chamado Arte do Terceiro Tempo, que é sobre o uso do tempo entre as mulheres rurais, né? Novamente a pesquisa foi coordenada por Lorena, mas era, né, bolsista da pesquisa, trabalhei um tempo, tive alguns alunos do PIBIC que trabalharam com ela também. E aí era com as mulheres rurais, analisando como essas mulheres utilizavam o seu tempo de trabalho e distribuíam suas horas de trabalho no tempo de um dia, né? Porque tinha saído uma pesquisa do IBGE dizendo que tinha diminuído o número de horas das mulheres trabalhando e aumentado o número de horas que os homens trabalham. Eles faziam isso no espaço rural, não é verdade, né? E aí a gente foi fazer essa análise mais qualitativa, né? E agora fazendo esse estudo sobre políticas de acesso das mulheres nas áreas rurais, também é uma pesquisa nacional. Eu estou responsável por uma parte da pesquisa aqui em Serra Talhada e em Floresta e alguns outros municípios, né? A gente está começando esse processo de pesquisa agora, que é sobre acesso à saúde, políticas de saúde, especificamente com doenças de alta complexidade. Então, é sempre um processo qualitativo, isso é outra coisa. Eu gosto de pesquisa qualitativa, que a gente chama, que é entrevista, né, visita, participação, observação participante, que você ir ao espaço das pessoas que você está pesquisando, participar das atividades, eu achei uma pegada que é muito engraçado dizer que no Brasil dizem que é uma pegada mais antropológica, mas a gente usa esses instrumentos na sociologia também, né? E aí eu gosto de falar de todas essas variações do que eu já fiz e faço em termos de pesquisa, também adaptando aos meus próprios estudantes, né? Eu falo de todas essas coisas em sala de aula, dou todos esses exemplos do que a gente tem, porque para mim, assim, é muito importante falar da sociologia como uma área de estudo, trabalho, uma forma também de aprender a pensar o mundo, a enxergar o mundo a partir de outros olhos. Já vou citar um pouco sobre isso. Então, é construir. Eu, inclusive, uso um livro que é bem famoso de introdução à sociologia, que é chamado A Imaginação Sociológica, do C. Wright Mills. E aí, fica como indicação, isso é maravilhoso. C. Wright Mills. E o título? É A Imaginação Sociológica. E aí é um clássico da sociologia, né, da introdução à sociologia. E aí ele fala justamente isso, né, que como construir esse processo de imaginação sociológica. Você não precisa ser sociólogo necessariamente para construir esse processo de imaginação sociológica, e que a imaginação sociológica serve como instrumental para muitas áreas, né? Principalmente para a gente que trabalha numa ideia de educação ampliada, né? A gente está aqui na universidade, a gente trabalha numa ideia de educação ampliada, de interdisciplinaridade. Então é bem interessante fazer esses exercícios, que eles, os primeiros exercícios de estranhamento da sua realidade com os alunos, né? Então eu sempre penso na adaptação, por exemplo, minha disciplina são Introdução à Sociologia para Administração, para Economia, e Sociologia Rural na Agronomia, ou para Administração, e Sociologia Rural na Agronomia. Mesmo essa disciplina, que é a Introdução à Sociologia, em 2 áreas diferentes, que é a Administração e a Economia,
eu sempre guardo espaço na construção da disciplina com meus alunos para olhar como naquela disciplina a sociologia vai ser fundamental, né? E vai ser importante. Então, com meninos da administração é pensar, por exemplo, a construção de uma cultura organizacional, né? Dentro dos espaços de projetos de gestão, de organização coletiva, das empresas, das companhias que eles vão trabalhar, né? Pensar nesses aspectos que serão, por exemplo, o background, a história dos indivíduos que estão ali construindo o que é a cultura organizacional, né? Que é a ideia de que existem padrões de comportamento, de relação dentro de um espaço de trabalho, entender o que é trabalho, o que são relações de trabalho, condições de trabalho. E na economia tirar um pouco, desculpe aí, o menino da matemática, porque a economia o povo fica às vezes ensandecido, né? Só com a matemática de gente. A economia tem um papel fundamental na construção do que a gente chama de economia política, né? Ela tem um espaço muito especial na construção das relações humanas de uma forma muito geral, né? Na economia que a gente trabalha com alguns dos elementos da materialidade da nossa vida cotidiana, né? Trabalho, salário, emprego, isso, né? Produção, consumo. Então, assim, impacta na inflação, impacta no PIB, por aí vai. Impacta na saúde do trabalhador, impacta nas relações de opressão, na construção da própria lógica de ordenamento político, né? Você vai precisar pensar economia e políticas sociais ao mesmo tempo, como a gente vai criar um modelo de Estado que dê conta dessas coisas. Então, os meninos precisam desse olhar, né, da sociologia, para entender a economia como algo mais amplo, né? Que não é só uma questão dos procedimentos, dos cálculos matemáticos de ganho, perda, consumo, né? Demanda, consumo, etc. Tem um conjunto de coisas que, obviamente, os cálculos são absolutamente necessários, não me leve a mal. Eu fui um estudante de sociologia exímio em estatística, gosto muito de estatística, acho maravilhoso, um instrumento excelente dentro da produção do conhecimento sociológico, inclusive, né? Mas aí, assim, na economia particularmente, às vezes a gente vê indo para um lado que tira a economia desse espaço que eu estava te dizendo, né? Que é uma ciência social aplicada e que precisa compreender essas relações fundamentadas na realidade, né? No que a gente faz cotidianamente, faz processo econômico cotidianamente, a gente constrói a economia cotidianamente. E com o menino da agronomia aqui, eu acho que assim, é sempre um grande prazer trabalhar com ele, né? Sociologia rural. Sociologia rural, embora ele chegue na sala e fale assim, professor, mas por que a gente vai estudar isso? Eu disse, porque a gente está falando de modelos produtivos, de formas de produzir, de arranjos produtivos, aí na organização da também, sociedade, também, né? Eu falo também disso. Quando eu estou em sala de aula, às vezes, Nicole, no curso de agronomia, eu apresento também exemplos de matemática aplicada à economia. E eu digo a eles que o aluno também tem que entender um pouco de economia. Porque você, de repente, vai ser um produtor agrícola, você vai vender o produto, você vai comercializar o produto, então você tem que entender toda a dinâmica do mercado também, né? Exatamente. Então, assim, é importante para o aluno também entender um pouco de economia. E eu acho assim, para mim, na nossa região, é que eles entendam que a gente tem formas e mecanismos de organização do processo produtivo mesmo, do sistema produtivo, que são diferentes, né? Então agora mesmo que a gente está nesse momento, uma crise ambiental gigantesca, sim, a gente já mora e habita num espaço que tem momentos históricos muito demarcados pelas questões ambientais, né? A gente passou décadas no Brasil, no sertão brasileiro, com o sertão brasileiro sendo reconhecido como esse lugar da escassez, da morte, da doença, né? Da necessidade. Então, assim, é uma geração, essa geração agora, né, que tem 18 anos, que não tem essa vivência, né? Então, se a gente não trouxer, não mostrar, não discutir como isso se dá historicamente e como a gente tem agora a oportunidade de ver formas diferentes de lidar com essa realidade que é o semiárido, né?
Com a perspectiva da convivência, agora com a perspectiva importante da agronomia. Usar a sociologia para o agrônomo, para agora, no futuro, aprender a proteger o próprio ambiente, né? Através da sociologia, das relações. E criar, eu mesmo, assim, criar outras formas de compreender o processo produtivo. Né? Que não seja somente essa coisa do agro, ainda mais essa semana que estava tudo queimando, o agro é fogo, o agro é fogo agora, o agro é, né? E dizer ao menino, gente, são perspectivas distintas do processo produtivo, inclusive porque o que marca a nossa região é a agricultura familiar, né? É a produção em pequena escala, mas que responde a uma quantidade gigantesca do consumo de hortifruti no Brasil. Né? Então é pensar essas coisas como modelos diferentes na própria lógica de produção. Assim, e a agricultura familiar, a agroecologia não é bom só porque é bom para o meio ambiente. É bom que ela muda também as relações de trabalho, de exploração do trabalho, né? Uma lógica da produção em menor escala, focada no processo tanto do mercado, mas também do autoconsumo, da família, da gestão familiar. Então a gente discute na sociologia rural todas essas questões, né? E é bem bom, porque os nossos estudantes têm eles têm essa prática e essa perspectiva muito em casa, né? Eles são filhos e filhas de agricultores familiares, né? De pessoas do campo, rurais, e aí eles se enxergam muito nesse processo. É bem comum ver o menino dizer, professora, minha mãe acorda todo dia, faz isso, meu pai faz isso, né? E aí eu acho que assim, tem uma pegada interessante, mas nos outros cursos também. Eu já dei aula em tudo quanto é coisa. Aqui você leciona nos 9 cursos, tem sociologia? Tem. Menos na química, né? Não, na química tem fundamentos históricos, sociológicos, antropológicos de educação. Eu já dei essa disciplina na química. Em letras tem essa disciplina e tem educação para as relações étnico-raciais, que é Paula que dá, mas também a partir da perspectiva antropológica, sociológica. E só não tem, de verdade, verdadeira, só não tem esse I. Mas, né, mesmo nós sociólogos e filósofos aqui na UASC que andamos muito juntos, a Apolinária agora está dando uma disciplina lá de filosofia da tecnologia. Né? Então, assim, a gente está em todos esses espaços, né, tentando construir essa perspectiva crítica, esse olhar, né, mais seja pela sociologia, seja pela filosofia. Mas nos outros 7 cursos, nos 7, mesmo em letras, nos outros 8, tem disciplinas relacionadas. E 6 tem de verdade, é sociologia mesmo, ou a sociologia rural, ou sociologia geral, ou introdução à sociologia. E aí, nesses eu já dei aula em todos. Já dei aula na biologia, na zootecnia, na pesca, em todos. Que massa. Todos. Nesses 11 anos já fui para um bocado de lugares. Mas aí sempre tem esse cuidado, né? Na pesca, por exemplo, eu tinha um livro clássico de um colega lá da UFPB, que é de sociologia das comunidades pesqueiras. Ela trabalha, é a tese dela, de sociologia das comunidades pesqueiras, e é muito interessante. Como ela fala. Eu vou me lembrar. Mas o título? Eu não. Também não, é alguma coisa assim, sociologia das comunidades pesqueiras. Mas eu te faço, depois você bota na chamadinha lá nos comentários a referência. Certo. Mas é um estudo bem importante assim, dentro dessa área de estudo das comunidades pesqueiras, né, da sociologia que trabalha especificamente com essas comunidades. E aí eu trabalhava também com o pessoal, né, essas perspectivas da lógica produtiva, da pesca comunitária, da pesca tradicional, que é o que a gente tem aqui ao nosso redor também, né? É bom, inclusive, para quem estiver assistindo, aprender que a gente está no semiárido, mas a gente tem comunidades pesqueiras, né, tradicionais. A gente não é mais aquela ideia dos anos 70 e 60, né? O seco, o árido, a gente aprendeu a lidar justamente com os ciclos. Inclusive, numa das entrevistas do canal, acho que foi a segunda entrevista com estudantes de pesca, eu até falei para eles que você vai fazer engenharia de pesca no sertão, no semiárido, você deveria estar em Recife ou em outra capital, no litoral, porque você vai estudar o quê? Está seco, né? Não é bem por aí, né? O papo está muito bom,
por mim ficaria mais tempo com você, Nicole, mas vamos, antes de você fazer as considerações finais, deixa eu... Na última entrevista foi com biólogos, e aí o professor André Laurenio falou da troca de conhecimentos, ele que é de Recife, e ele acaba aprendendo muito com os estudantes aqui que são do sertão. Sim. A questão de nome popular de uma planta, enfim, acaba havendo essa troca de conhecimento. Eu sempre estou querendo puxar um gancho para a matemática, mesmo sendo sociologia. Por que eu estou querendo fazer nesse vídeo isso? Porque você falou do senso crítico, né? A importância da sociologia no sentido de senso crítico. E às vezes eu estou na sala de aula e eu estimulo muito meus alunos a isso. Você está na universidade, você tem que ter senso crítico. Não é o professor dizer e você acreditar e aceitar, você tem que contar o porquê. Ou até mesmo contestar, se for o caso, né? Aí às vezes eu faço um exemplo da matemática, eu dou uma definição e dou um exemplo, né? Aí eu tento mostrar um outro que seria meio que uma contradição. Aí eu brinco com os alunos e digo assim, olha, o professor Viana até se contradizendo, que ele disse uma coisa e agora já está mostrando outra coisa. Então vejam que isso é um exemplo de você ter um senso crítico, de ver um contra-exemplo, ver outra coisa e se perguntar por que você, professor, acabou de afirmar uma coisa e está mostrando um exemplo que meio que está contraditório. Né? Então eu busco sempre isso para os alunos, seja na matemática, seja em qualquer disciplina, você tem que ter o senso crítico, você tem que perguntar o porquê, tem que até às vezes contestar mesmo, né? Porque é aí que surge a discussão, é aí que surge a construção do conhecimento. Isso é importante, não é só o professor está falando e o aluno está ouvindo. Não é? Exato. Eu tenho feito alguns exercícios com meus alunos em sala com material de leitura de alguns autores clássicos da sociologia, e aí comecei a testar algumas atividades. No começo, não sei se vai dar certo, mas terminou dando certo, o pessoal tem gostado um bocado, que é uma coisa simples, que é a tarefa dos meninos é ler e trazer questões sobre o texto. Questões, assim, uma pergunta, mas como uma pergunta, gente. Pode ser da pergunta mais simples, quem foi Karl Marx, ou o que é alienação na teoria marxista, até perguntas muito elaboradas, inclusive. Tem um estudante fantástico nesse momento, na minha turma de administração, que fez relações muito interessantes sobre o mundo virtual hoje, sobre as relações humanas nesse espaço de virtualidade, como um determinado autor responderia a essas novas questões das relações virtuais, se a gente tem novas formas de se relacionar, ou se a gente está perdendo elementos das relações reais. Então, assim, realmente me surpreendi, né? Ele começou o processo com questões mais simples, mas a gente chegou em lugares muito, muito interessantes da crítica. E é um processo muito simples de construção, né? É dizer, gente, vocês vão ler o texto, não para fazer o mesmo lerem, né? Que o pessoal hoje em dia, às vezes, ele não tem uma resistência. Mas não lê naquela lógica automática, né? Sim. De só ler e esquecer, que a professora disser ali tá bom, mas trazer as questões, né? E a gente responde normalmente em sala, coletivamente, escuta as respostas, um responde uma coisa, outro responde outra. Então, é esse processo mesmo da construção crítica a partir do que eles estão entendendo do material, né? Assim, a partir da realidade deles. Acho que isso é fundamental. Professor Nicole, meu amigo, muito boa conversa. Tenho certeza que seu vídeo, sua explanação aí vai contribuir bastante com o canal, com o nosso trabalho da Rádio Arte. Você, de certa forma, está divulgando o seu trabalho, isso é importante. A importância da sociologia para a economia, para a agronomia, seja para para nossas vidas, né? Foi um prazer. Foi um prazer imenso, imenso, uma maravilha poder participar. Um beijo para o povo todo que vai assistir e continuem seguindo a Rádio Arte. Eu acho que é um projeto magnífico, fantástico, que só tem a crescer e a continuar sendo um sucesso. Nós vamos ampliar nossos trabalhos, vamos estar trabalhando com entrevistas, mas vamos ampliar para debates, enfim, nós vamos, quando tiver eventos de semana de pesca, semana de agronomia, a gente vai cobrir os eventos, tentar ampliar, né? Colocar entretenimento, quem sabe botar música, incluir arte de um modo geral, a gente vai tentar agregar elementos para só fortificar nosso trabalho. Excelente. Né? Excelente. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco.
Obrigado por assistir o vídeo, curta, comente, compartilhe e até a próxima. Boa sorte!